Olá, estamos em mais um episódio do podcast Saúde do Intestino. Hoje tenho a alegria de trazer a minha amiga Amanda Brito. Ela é médica endocrinologista e vai conversar com vocês sobre as canetas emagrecedoras, o emagrecimento saudável, como elas interferem na saúde do intestino, como a endocrinologia pode ajudar a sua vida e você levar uma vida muito mais saudável e com mais qualidade. Obrigada pelo convite, agradeço muito, é muito gratificante estar aqui hoje. Muito obrigado, Amanda. Então, é muito bom tê-la aqui. Vamos para a primeira pergunta já, tá certo, Amanda? Como é que é feita essa relação dos hormônios e o nosso intestino? Como você pode explicar isso? Claro que são mecanismos muito complexos, né? Mas explicar um pouco como é importante você ter um médico endocrinologista para ajudar na sua saúde do intestino também. Os hormônios, eles controlam todas as funções do nosso corpo, inclusive a saúde intestinal. Hoje em dia, a gente sabe que o intestino ele é um órgão endócrino, ou seja, ele produz inúmeros hormônios que são importantes tanto no controle da glicose quanto em outras partes do nosso metabolismo. Então, os hormônios que são produzidos no intestino, na maior parte das vezes, ele controla a nossa saciedade, a fome, o controle da glicose. Então, hoje em dia, a gente já considera o intestino como um órgão endócrino e antigamente a gente não tinha essa ideia. Isso é muito novo, né? Uma dinâmica nova, né, para a saúde do intestino. Então, o médico, o coloproctologista, ele tem sempre que andar junto com o endocrinologista, né, para trabalharem junto para o benefício do paciente. Tanto é que a Amanda casou com um coloproctologista, né, Amanda? Por isso ela está aqui hoje, porque ela conhece muito bem esses hormônios e tudo que afeta no seu intestino também. Então vamos aproveitar bem essa conversa. Fique aí, manda para alguém que você conheça, que sente desconforto, dores abdominais, tem algumas alterações endócrinas ou que simplesmente está querendo emagrecer de uma forma saudável, levar um estilo de vida melhor. Amanda, e como é que é essa relação do intestino com a tireoide, né? A gente sabe que o hipotireoidismo ele afeta bastante, né, o nosso intestino. O hipotireoidismo ele é uma doença em que há uma diminuição da produção dos hormônios da tireoide e quando ocorre essa diminuição, ele pode levar à lentificação do trato gastrointestinal. Então, tem alguns pacientes que podem ter constipação. Outros sintomas do hipotireoidismo são queda de cabelo, fadiga, a pessoa se sente mais lentificada, pode ter a pele seca e a constipação é um sintoma que o paciente pode ter e isso está relacionado ao hipotireoidismo. Já quando o paciente tem hipertireoidismo, que é quando tem um excesso dos hormônios tireoidianos, ele pode ter como sintoma aumento do número de evacuações. Então, o paciente que tinha um hábito intestinal normal pode passar a ter várias evacuações durante o dia, não necessariamente diarreicas, mas por conta do hormônio tireoidiano. Então, vários hormônios, eles influenciam a saúde do intestino. O próprio estrogênio e a progesterona, eles influenciam a saúde intestinal. Então, as mulheres que geralmente são mais constipadas, quando elas estão naquela fase antes da menstruação, geralmente elas ficam com o intestino mais preso. Sim. E durante a menstruação, elas vão sentir que o intestino está funcionando mais pela queda do nível da progesterona. Na gravidez também, geralmente as mulheres vão ficar mais constipadas, porque a gente vai ter uma elevação dos hormônios, né? Do estrogênio, da progesterona. Então, vários hormônios podem influenciar o funcionamento intestinal. Isso é muito interessante, Amanda, porque a gente vê todo dia no consultório isso, né? Porque as mulheres realmente, como você falou, elas são mais constipadas. Sim. E normalmente elas se comparam muito com os maridos, né? Então a gente tem que explicar que para algumas pessoas o normal vai ser ir todo dia ao banheiro e para outras, principalmente para as mulheres, talvez dia sim, dia não. Se ela não tiver dor, desconforto, vai ser totalmente normal por causa dessa oscilação hormonal, né? Então é muito importante, né? E principalmente também na gravidez, como você também falou, que a gente vê muitos quadros de trombose hemorroidária, né? Com essa alteração dos hormônios e a mulher fica mais constipada, força mais na evacuação e costuma ter essa trombose, a famosa. Muitas mulheres chegam e dizem: doutor, essa hemorroida me acompanha desde o meu primeiro menino ou do segundo. Então, assim, é muito comum e é importante estar sempre atento aos hormônios, à saúde endócrina também,
para poder não ter essas consequências, né? Sim. Amanda, e o que é a constipação? Como você acha que a gente consegue quantificar melhor o que a gente pode fazer, seja com o consumo de água, de fibras? Como a gente pode orientar esses pacientes a melhorar? Em primeiro lugar, sempre investigar, né? Ir para um médico, seja o endocrinologista ou o coloproctologista, né? Para saber identificar e avaliar com a saúde como um todo, né? A saúde integral do paciente para que ele seja bem avaliado. Porque não adianta eu recebi recentemente no consultório um paciente que estava com hipotireoidismo bem descompensado. E ele foi para mim porque não ia ao banheiro, se sentia cansado. Como é que a gente pode ajustar esse mecanismo para esses pacientes? A constipação, muitos pacientes acham que constipação é só não ir ao banheiro todo dia, né? Mas a gente tem que lembrar aos pacientes que o fato dele fazer força para evacuar, ou que se as fezes forem ressecadas, mesmo que você evacue todo dia, isso é constipação. E para a gente melhorar a constipação dos pacientes no geral, a gente tem que ajustar a ingesta hídrica. Então, existe um númerozinho mágico que é muito bom a gente usar, que é 35 ml de água por quilo de peso. Além da gente ajustar a ingesta hídrica, é importante fazer atividade física. Pessoas que são sedentárias, elas geralmente vão ser mais constipadas. E quando você começa a fazer atividade física, você nota que o intestino funciona melhor. Além disso, a ingesta de fibras. Geralmente, a gente tem que consumir por dia de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Tem gente que não vai conseguir isso só na alimentação, só em frutas, verduras e legumes. Então, a gente pode suplementar formadores de bolo fecal, como Psyllium. Tem alguns outros que tem várias marcas no mercado. E, além disso, da ingesta hídrica de formadores do bolo fecal, se você não conseguir funcionar o intestino de jeito nenhum, aí você tem que procurar um coloproctologista para poder investigar melhor se isso é só um distúrbio funcional ou se tem alguma coisa a mais por trás disso. Coisa obstruindo, como um pólipo, um tumor também, né? É muito importante essa avaliação e conversar, né? Sempre com equipes que conversem entre si. Amanda, uma coisa que você falou também muito, que é das fibras, né? Uma coisa que acontece muito no consultório, não sei se é da sua prática também, que a gente recebe pessoas que dizem, doutor, eu não gosto de comer fibras, eu não gosto de comer... Como é que você faz para convencer esse paciente para começar? Tem alguma dica que você dá, algum alimento que seja mais comum o pessoal gostar? Eu falo muito do kiwi, mas não é todo mundo que gosta de kiwi, né? Ele é um pouco mais ácido, né? Mas tem alguma dica para essas pessoas que não têm o hábito de comer fibras, se ela começar ou algum empurrãozinho? A gente sempre tem que estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. As frutas que geralmente melhoram muito o trânsito intestinal, ameixa, mamão, né, laranja, manga. Se o paciente tiver aquele hábito alimentar que não consegue de jeito nenhum aumentar o consumo de fibra, aí a gente pode entrar com esses formadores de bolo fecal. Você pode ir aumentando o consumo de Psyllium. Aí isso vai ser ajustado junto com o médico e com o nutricionista. Ele que vai determinar quantas doses você vai precisar durante o dia. E um ponto muito importante é que o paciente que usa fibra, suplementa fibra, se ele não consumir água adequadamente, a constipação vai piorar. Então, tem gente que relata no consultório que começou a comer mais, mas continua constipado. E às vezes é porque a ingesta hídrica não está adequada. Exato. Essa é outra dificuldade que eu vejo no próprio consultório também, né? A ingesta hídrica, porque à medida que você vai envelhecendo, também vai perdendo a sensação de sede, né? Então, muitas vezes o paciente não toma um copo d'água. Eu sempre digo, eu sei que você tem uma garrafinha de água em casa, mas tem que usar ela, levar sempre para ir quantificando o quanto que está bebendo, né? Porque não adianta você fazer tudo e não conseguir tomar a quantidade de água, porque realmente não vai lubrificar o seu intestino e as fezes escorregarem literalmente por ele. E sempre se guiar pela cor da urina, né? Se a urina tá clarinha, significa que você tá bem hidratado. Se você tem aquela urina extremamente escura, isso é um sinal de que você não tá ingerindo água adequadamente. Muito bom, sempre boas essas dicas, Amanda. Amanda, e o tema que tá na moda, que eu acho que todo lugar que você chega, no elevador, no corredor, no supermercado, onde tiver, o pessoal vai perguntar para você sobre as canetas emagrecedoras, tipo Monjaro, Wegovy.
todas essas que hoje em dia a gente vê que o consumo ele aumentou muito, né, entre as pessoas, muitos sem prescrição médica, sem acompanhamento, né, o que é um risco, né? Sim. O que é que você pode começar a nos orientar sobre essas canetas e a sua relação com o intestino? As canetas emagrecedoras, elas são uma grande revolução no tratamento da obesidade e do diabetes. A gente não gosta nem de falar esse termo, canetas emagrecedoras, porque isso leva a uma banalização. A nomenclatura correta que a gente deve utilizar são medicamentos para obesidade ou medicamentos anti-obesidade. Já aprendi essa agora. Aí, a partir de 2015, que foram lançados os primeiros medicamentos, que são os chamados análogos de GLP-1. Eles foram aprovados inicialmente para o tratamento do diabetes, porque eles auxiliam no controle da glicose, no metabolismo como um todo, e viu-se com essa aprovação de que ele promovia a perda de peso. Então, foram feitos estudos robustos durante muitos anos, e foi visto que ele trazia uma perda de peso muito importante que a gente pode comparar a uma cirurgia bariátrica. Então, os primeiros análogos de GLP-1 que foram lançados no mercado foram a liraglutida, que é conhecido comercialmente como a Saxenda, Victoza. Eles promovem uma perda de peso importante, só que as medicações que vieram posteriormente, elas promovem uma perda de peso muito mais importante. A Saxenda e a Victoza, ela tem de diferença da semaglutida, que é o Wegovy, o Palvistra, que foi lançado recentemente, e agora a gente tem a semaglutida brasileira, que ela é produzida de uma forma sintética, e ela está num preço muito melhor. O que acontece muito, muita gente toma essas clandestinas achando que vai ser um preço exorbitante, né? Igual a cirurgia robótica, as pessoas acham que é muito cara, está fora da realidade, só que não, é um preço acessível. Igual o que está acontecendo com as canetas, trazendo de forma irregular do Paraguai. E é muito bom vocês tocar nesse ponto, né? O financeiro, que você pode ter um tratamento correto, com a medicação supervisionada pela Anvisa e com um médico de qualidade para lhe orientar. Então é muito importante tocar nesse tema também, Amanda. Como a patente da semaglutida caiu recentemente, o preço da medicação melhorou muito. Então, antes, um tratamento que poderia custar mais de R$1.000, R$2.000 por mês, agora o tratamento inicial está girando em torno de R$300. Claro que vai aumentar com o passar do tratamento, porque essas medicações elas foram feitas para a gente ir aumentando a dose aos poucos, só que o custo comparado à época que elas foram lançadas melhorou muito. Quase um terço, né? Um terço do preço. E também é muito importante conscientizar a população de que o uso das medicações que estão vindo do Paraguai, que não são medicações regulamentadas pela Anvisa, trazem um risco muito grande à saúde da população, porque a gente não tem como garantir o que é que tem dentro daqueles frascos. Não são medicamentos que passam por regulamentação, então não tem supervisão de qualidade, de pureza da matéria-prima. Muita gente que vende isso está colocando insulina dentro daqueles frascos. Eu vi recentemente uma notícia, né, que uma pessoa foi para um coma hipoglicêmico por causa disso. Isso é muito sério, porque uma pessoa que não é diabética, ou inclusive um diabético que administra uma dose de insulina errada, isso pode levar a uma parada cardíaca e a pessoa pode morrer. Deu a vida por causa disso. Por causa disso. Então, muita gente está usando essas canetas sem prescrição médica, sem indicação correta. Então, usa uma dose errada, promove uma perda de peso extremamente rápida num curto período de tempo. Então, isso é perigoso. Por quê? Porque a gente vai ter uma perda de massa magra muito intensa. E a perda de massa magra é péssima para quem está querendo emagrecer, porque o músculo é o que vai sustentar nosso metabolismo. Então, se você perde uma quantidade muito grande de músculo, seu metabolismo vai para o chão. Isso e a gente tem que esclarecer para a população que o emagrecimento saudável, ele não é rápido, ele tem que ser lento e constante. O caminho da perda de peso, ele não é um caminho retilíneo, que muita gente acha que só vai ter sucesso. Não, vai ter semana que você não vai perder nada de peso, e isso é absolutamente normal. Vai ter semana que você não vai conseguir fazer a dieta 100%. Tem um aniversário, uma coisa assim, você nem precisa estar se culpando por causa disso. Porque o caminho da perda de peso tem que ser com calma, com acompanhamento médico, de nutricionista, de educador físico. E saber que não vai ser rápido, porque muitas pessoas elas não engordaram do dia para a noite. Exato. Então, você não vai conseguir perder uma grande quantidade de peso em um curto período de tempo.
E também é muito importante a gente esclarecer para a população que obesidade é doença. Hoje em dia, no consultório, muitos pacientes acham que obesidade é falta de força de vontade, é falta de vergonha na cara. Muitos pacientes já chegam para a gente com eles esse mesmos pensamento. Né? Já ainda vem outros distúrbios psicológicos, né, por causa disso. Por conta disso. E é importante a gente esclarecer que obesidade é uma doença. Então, uma doença crônica e recidivante, e ela está atrelada à maioria das doenças que a gente tem hoje em dia. Então, o paciente obeso, ele tem um maior risco de ser hipertenso, de ser diabético, aumenta muito o risco dele ter vários tipos de câncer, entre os cânceres, o câncer coloretal, câncer de mama, câncer de endométrio, patologias do sistema osteomuscular, osteoartrose de joelho. Então, a obesidade, ela tem que ser enxergada como uma doença, e como uma doença crônica, ela precisa de tratamento. Aí muitos pacientes perguntam, doutora, quando eu começo a usar o remédio, eu vou precisar usar remédio para sempre? Sim. Aí a gente sempre faz a analogia de que a medicação para obesidade é como se fosse uma boia para quem está aprendendo a nadar. Uhum. Tem gente que uma ótima... para explicar para os pacientes. Isso. Tem paciente que vai conseguir nadar sem boia? Vai. Mas tem paciente que não consegue nadar sem a boia. E tem paciente que vai conseguir sair da boia, mas vão ter momentos pontuais da vida em que você vai ter que precisar do remédio de novo. Então, precisar de remédio para o resto da vida não é sinal de fraqueza, de que você é insuficiente, porque a gente tem que encarar a obesidade como uma doença. E como toda doença crônica, a gente precisa de medicação. O hipertenso, ele vai precisar de remédio para o resto da vida. Exato. O diabético também. E a obesidade da mesma forma. Então, muitos pacientes, quando vão iniciar o tratamento, eles acham que o tratamento é por um curto período de tempo. Isso. Vou emagrecer, perder aquele peso e volta tudo ao normal. Aí tem a questão do efeito sanfona. Muita gente também tem a dúvida assim, doutor, eu não quero usar remédio porque eu sei que se eu começar a usar remédio, quando eu parar o remédio, eu vou ganhar o dobro do peso. Aí a gente tem que explicar para o paciente que quando a gente ganha peso, o nosso hipotálamo, que é uma área do nosso cérebro, ele é o maestro do nosso metabolismo, ele vai registrar o maior peso da nossa vida. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que eu peso 70 quilos habitualmente e eu engordei até 100 quilos, então o meu hipotálamo, ele registra que o meu peso é 100 quilos. Então, todas as vezes que a gente emagrece, o nosso corpo vai tentar forçar a gente a voltar para os 100 quilos. E como é que o corpo faz isso? Através de adaptação metabólica. Ele vai fazer o quê? Aumentar a nossa fome. Então, toda pessoa que entra em processo de emagrecimento e não está com medicação, ela vai sentir uma fome maior. O corpo tenta compensar. Compensar, porque ele quer que vá para aquele registro, o último registro. Ele vai querer que você reganhe o peso. O que é que ele faz também? Diminui o metabolismo. Então, para cada quilo que a gente... de duas vias. Cada quilo que a gente emagrece, a nossa fome aumenta em 100 calorias. Então, digamos, uma pessoa que emagreceu 10 quilos, a fome dela aumenta em 1.000 calorias, tirando o basal que a gente precisa para as nossas funções. E o metabolismo, a cada quilo que a gente perde, ele cai entre 30 e 60 calorias. Então, tudo acontece de forma para a gente voltar para o maior peso da nossa vida. Então, alguns pacientes dizem assim, eu tenho efeito sanfona. É por conta disso. Não é uma característica única de um paciente que tem obesidade. Isso é uma característica de todos os pacientes. Seres humanos. Todos os seres humanos que têm obesidade. Então, o corpo sempre vai fazer a gente voltar para o maior peso da nossa vida. Aí tem gente que vai... Então, a gente está sempre remando contra, né, o nosso corpo. Isso é a grande batalha que a gente tem tratando um paciente obeso, porque o corpo joga contra a gente. Entendeu? Aí, muitos pacientes perguntam assim, doutora, eu vou precisar usar remédio para o resto da vida? Depende, né? Tem pacientes que conseguem mudar o estilo de vida para ficar sem remédio, mas tem paciente que não vai conseguir. E isso, assim, não significa que você é mais fraco do que outra pessoa, entendeu? Você só vai precisar nadar usando agora para ajudar, mas você vai chegar no seu objetivo, né? Que é diminuir o risco de infarto, AVC. Complicações renais, tudo isso. Diabetes, porque muitos pacientes, quando perdem peso, melhoram tanto o controle do diabetes que a gente vai tirando medicação. Um paciente que precisava de 3, 4, 5 remédios para tratar diabetes,
só a perda de peso intensa, isso já escalona para menos o número das medicações. Diminui gordura no fígado também, que hoje em dia já é a principal causa de cirrose. De cirrose, também, né? sim. E a própria gordura no fígado para os pacientes que não são diabéticos, ele aumenta muito o risco de você ficar diabético a longo prazo, porque aumenta a resistência à insulina. São muitos hormônios envolvidos. É um ciclo do mal, né, que vai acontecer, né? Muito legal. Parabéns, Amanda, por conseguir explicar de uma forma tão simples, né, para as pessoas que estão em casa assistindo, toda essa complexidade, né, tantos mecanismos para a gente tratar a obesidade e lutar contra ela, realmente. Seja você precisando de uma boia, eu gostei muito dessa analogia. Seja você usando a boia no começo, às vezes você vai nadar sozinho, depois pode segurar um pouquinho e ir lutando contra, né? Uhum. É muito importante isso, Amanda. Amanda, e como é que a gente viu que você falou muito bem aqui também, que eu não sabia, que quando a gente emagrece, dá mais fome, né? Dá mais vontade de comer, porque cada quilo que perde, você ganha uma vontade de comer sem calorias. Sim. Eu intensifiquei meus treinos para o triatlon, e aí agora eu não posso ver um doce e já dá vontade de comer, que eu perdi um pouquinho de peso, mas já tá aí a explicação. E como é que essas drogas, Amanda, essas canetas anti-obesidade, também eu aprendi, elas funcionam? Como é que elas inibem a fome? Os análogos de GLP-1, que são o Wegovy, a liraglutida, o Palvistra e o Mounjaro, que ele é um agonista duplo, porque na molécula do Mounjaro a gente tem GLP-1 e GIP, que eles são hormônios que vão aumentar a saciedade. Então, você vai ter uma capacidade de comer bem menor do que você comia antes, você vai sentir menos fome. Sim. E sua saciedade vai ser bem rápida comparado a antes de usar o remédio. Além de fazer isso, esses medicamentos eles agem no cérebro, no hipotálamo, que existem receptores no cérebro também. Uhum. Então, ela diminui a fissura que a gente tem de comer. Então, muitos pacientes com obesidade e sobrepeso, eles dizem que pensam constantemente em comida, Sim. que é um termo que é até novo, que se chama food noise. E ele é um sintoma da obesidade. Então, pacientes com obesidade e sobrepeso, eles realmente têm um ruído alimentar. É aquilo que eu vejo muito assim, às vezes, chocolate. Sim. Se você não for lá e comer o chocolate, vai ficar pensando nisso. Aí você acaba comendo uma maçã, uma banana, uma gelatina, um negócio, várias coisas. Até comer o chocolate e você não para de comer. Então, elas agem no hipotálamo. Então, eles silenciam os pensamentos em comida. E eles também diminuem a fissura em determinados grupos de alimento. Então, pacientes que são volumétricos, que a gente fala pacientes volumétricos, que são aqueles pacientes que têm uma fome insaciável. Então, ele vai agir nesse perfil de paciente e vai agir em paciente que também tem aquele padrão alimentar, que eu gosto de... que a gente chama de maçudo boludo, paciente que gosta de muito torta, comidas com fritura. Então, ele também vai silenciar essa parte. Uhum. Então, pacientes que usam essas medicações, mesmo que tenha aqui nessa mesa uma comida extremamente palatável, não vai dar vontade de comer. Sim. Mesmo você em contato direto com a Eu sou louco comida. por coxinha, então se eu estiver usando a caneta de obesidade, eu não vou ter essa vontade. Não tem essa Eu não vontade. sabia. Claro que tem pacientes que ainda vão ter alguma vontade, que isso é normal, mas em comparado ao não uso do remédio, isso diminui drasticamente. E isso é muito bom porque o remédio, ele age em várias vias metabólicas. Além dele melhorar o controle do diabetes, melhora o controle do perfil lipídico, então melhora triglicerídeo, colesterol, diminui a resistência à insulina, ele protege o pâncreas, então ele protege as células que produzem a insulina. Sim. Eles tanto diminuem a morte das células beta-pancreáticas, como ele estimula a proliferação dessas células. Então, além disso, essas medicações, elas têm cardioproteção, nefroproteção. Então, elas são extremamente seguras em perfis de paciente que já tiveram um AVC, um infarto, pacientes renais crônicos, porque os estudos mostraram que essas medicações, elas diminuem o risco de você infartar de novo, Sim. de você ter um AVC e de você ter morte relacionada a essas doenças.
Então, são drogas com segurança cardiovascular, que isso é uma coisa extremamente importante hoje em dia, já que as doenças crônicas são tão comuns. As que mais matam. As que mais matam. Então, se a gente pudesse prescrever para todo mundo que tem indicação, a gente prescreveria. O maior impasse hoje em dia para a prescrição dessas medicações é o custo. Sim. Porque o custo do Mounjaro, por exemplo, é muito alto ainda, porque é uma medicação mais nova. No Brasil, a patente dela ainda não está nem perto de cair. Então, o custo de um tratamento com Mounjaro por mês, inicialmente, é em torno dos R$ 1.500. Com a titulação da salário dose, mínimo, né? vai aumentar esse valor. Mas as outras canetas, por exemplo, a semaglutida, que é uma molécula maravilhosa, é uma molécula, assim, revolucionária, você ter um custo de tratamento inicial de R$300 já melhora muito a acessibilidade do paciente, né? Então, são medicações, assim, que todo endocrinologista ou cardiologista, os olhos brilham quando a gente fala nesses remédios, porque até 10 não, que a gente está em 2026, mas até 15 anos atrás, a gente não tinha tanta opção para tratar a obesidade. A gente estava amarrado. A gente só tinha sibutramina, as medicações que são off-label para tratamento de obesidade. E muitos pacientes iam para a cirurgia bariátrica por falta de opções. Mas hoje em dia, o efeito dos remédios, ele promove uma perda de peso que equivale a uma cirurgia bariátrica. A gente vê que diminuiu muito o número de cirurgias bariátricas também. É muito interessante, Amanda, toda essa conversa da gente, esse bate-papo, né? Porque a gente vê que existem opções, né? Se você está em casa, ou conhece alguém que está fazendo uso ou de canetas indevidas, contrabandeadas, você pode procurar uma profissional competente, como a doutora Amanda, como vários outros endocrinologistas responsáveis, porque você tem um grande leque, como a doutora Amanda falou. Diminuíram muito os valores que você pagava antigamente, hoje está mais acessível, e você entende que não só existe o Mounjaro, existem outras opções que vão ser de qualidade, que você conhece a molécula, para poder lhe ajudar. Mas tudo começa com um profissional competente para tratar da sua saúde. Não tenha medo, o médico que vai lhe ajudar é o endocrinologista, que muitas pessoas nem sabem que médico procurar, né? Então é muito importante a gente também falar sobre isso, Amanda. Isso. Uma coisa que eu vejo, como eu faço também muito esporte, né? E às vezes tem muita gente que procura performance, o que eu vejo muito também, Amanda, é a associação, né? As pessoas irresponsavelmente, que não tem acompanhamento médico. Aí, como você tocou no ponto importante da massa muscular, é que a pessoa toma o Mounjaro e toma anabolizante junto, né? Quais são os riscos? Que a gente sabe que o risco, o Mounjaro, ele vai dizer, doutor, mas o Mounjaro diminui o risco cardiovascular, mas o seu risco tomando anabolizante é um grande risco para a saúde, né? É muito importante a gente esclarecer para a população que o uso de testosterona em homens, a gente só tem indicação de usar testosterona em homens em pacientes que têm hipogonadismo. O que é isso? Ele tem um problema hormonal que ele não consegue produzir testosterona na quantidade correta. Então, jamais a gente deve usar testosterona em homens que têm níveis de testosterona normal. Anabolizante, ele é uma substância extremamente perigosa porque ela aumenta muito o risco cardiovascular, aumenta o risco de você ter infarto e AVC, aumenta o risco de você ter câncer no fígado, nódulos no fígado, insuficiência renal. Então, os riscos são imensos. Não existe na literatura científica correta, na medicina baseada em evidência, essa conduta de você usar canetinha associada com anabolizante. Que a gente vê muito. A gente vê muito. Se você vê algum médico fazendo isso, então você fuja desse médico. Fique alerta, um alerta importante. Outro ponto importante para a gente esclarecer para a população é pacientes que fazem tratamentos com médicos que se dizem endocrinologistas ou nutrólogos, que vendem a medicação, que aplicam a medicação no consultório. Isso é totalmente proibido. Tem infração ética. Infração ética. Médico não deve vender remédio. O médico não tem que ter conflito de interesse com o paciente. Então, a gente deve ofertar o tratamento para o paciente, mas eu não posso falar para ele, olhe, você vai aplicar esse remédio na minha clínica. Porque o que é que a gente vê na prática? Eu já peguei inúmeros pacientes que foi prescrito a caneta, só que o médico disse assim,
não vou disponibilizar a receita para você comprar na farmácia. Absurdo. Você só vai comprar na minha clínica. Então, se qualquer pessoa que está assistindo veja que o médico está fazendo isso, Liga um sinal de alerta. Sinal de alerta. E sempre que você for procurar um médico, você tem que procurar um médico que tem especialidade realmente, que é o médico que faz residência médica. E como é que você vai saber isso? Através do RQE. Você tem como acessar o portal do CFM e procurar o nome do seu médico para você saber quais especialidades realmente ele tem. Porque é muito triste hoje em dia na endócrino, muitos médicos se dizem endocrinologistas, nutrólogos, sendo que eles não têm formação para isso e eles fazem umas condutas tão absurdas e quando dá errado, eles não vão resolver a vida do paciente. O paciente acaba procurando um médico que jamais faria isso. E tem algumas complicações do uso de anabolizante que a gente não tem o que fazer. Aconteceu, é irreversível. Por exemplo, o paciente que usa anabolizante, ele pode ter insuficiência cardíaca, porque o coração é um músculo. Então, um paciente que tem insuficiência cardíaca, não tem nada que a gente faça que vai regredir isso, né? E chega, eu vejo também, não com tanta frequência como você, mas já chegou o ponto de eu ter uma paciente que ela estava tomando tanta testosterona que ela disse, doutor, depois que eu fui para esse médico, eu estou me sentindo muito bem, estou mais feliz, estou mais alegre, estou fazendo esporte. Claro que o hormônio vai lhe dar isso, mas eu disse, não pode seguir assim. Entrei no site do CFM com ela, mostrei que o médico que ela estava acompanhando não tinha nenhuma especialidade, se dizia endocrinologista, e disse para ela, você vai para uma médica da minha confiança, endocrinologista, para lhe acompanhar, e o que você vai gastar com essa médica, eu vou abater da sua cirurgia. Porque eu fiquei tão indignado com o que fizeram com essa mulher inocente, que ela não sabia, que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, chegar no ponto de tirar do que eu ia, dos meus honorários, ia ser uma cirurgia grande, uma cirurgia... que eu disse, não pode, a gente faz um juramento para fazer o bem para os pacientes, né? Então, assim, eu fiquei abismado com um negócio desse, eu fiquei muito impressionado. E disse para ela, você vai, mas eu quero que você vá para ela, porque senão, a que ponto ia chegar, né? Ela ia estar com insuficiência cardíaca, um AVC, eu tenho um AVC. Mas coisas que a gente vê e é muito importante a gente alertar sobre isso também, o uso indiscriminado dos anabolizantes, né? Que a gente vê que as pessoas procuram o ideal de beleza que não se consegue, né? Ver esses corpos no Instagram, nas redes sociais, que não chega nisso, né? Então, parabéns mais uma vez, Amanda. A conversa está sendo muito legal, você está esclarecendo muitos pontos, né? Para as pessoas que estão assistindo. Então, que bom que a gente sempre tem esse compromisso de trazer médicos de qualidade, com a formação robusta, e éticos sempre. É como a gente diz, né? É um ciclo do bem. Quem faz o bem anda com pessoas do bem que querem o bem para os seus pacientes. Então, mais uma vez, parabéns por toda a competência e essa busca por ajudar as pessoas, Amanda. Amanda, e tem muita gente que começa, eu vejo também muito no consultório, né? As pessoas começam a tomar as canetas emagrecedoras e ficam muito empachadas, com náuseas, vômitos. É muito comum acontecer isso. É comum, só que se a dose ela for titulada da maneira correta, esses efeitos podem ser diminuídos. Então, assim, a semaglutida ela é uma substância que ela pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar diarreia ou constipação, assim como o Mounjaro. Só que se você for titulando essa dose lentamente, conforme o paciente for respondendo bem, a gente tem como diminuir esses efeitos colaterais. E também tem remédios que a gente pode usar para ajudar a atenuar os efeitos colaterais. E é importante também a gente falar que o efeito colateral ele vai surgir geralmente quando a gente começa o remédio e nas fases de aumento de dose. Depois que essas fases passam, geralmente os efeitos atenuam. Geralmente os pacientes não têm mais náusea nem vômito. A constipação, se a gente fizer todas as medidas de água, fibra, exercício físico, aí atenua também. Só que pacientes que usam caneta e estão constipados, por exemplo, e a gente já ajustou a água, fibra, exercício físico, a gente pode usar laxante desses pacientes. Os laxantes osmóticos, que são mais conhecidos, o Movimlax, ele é seguro para a gente usar durante o uso das canetas.
Então, tem paciente que vai precisar usar. Isso. Porque como diminui... vai ser uma boia pro intestino, como você falou. Gostei bastante. Então, a gente diminui muito o volume do alimento, né? Sim. Então, assim, a quantidade de bolo fecal vai diminuir muito. Então, o intestino pode ficar mais preguiçoso, tanto por diminuição do bolo, quanto porque ele vai deixar o intestino mais lento mesmo. Isso. E tem alguns pacientes que podem ter diarreia usando a caneta, porque a canetinha, dependendo do tipo de paciente, a gente não tem como prever isso até o paciente usar, pode ter diarreia e principalmente se ele não tiver com a dieta ajustada. Sim. Pacientes que... Não é só tomar a caneta, né? Você tem que ter um nutricionista ao lado para ajudar. Se tiver uma dieta rica em gordura, geralmente o paciente pode ter muita náusea, vai passar mal. A gente sempre no consultório a gente avisa, se você estiver usando e você for comer um alimento extremamente gorduroso, pode ter vômito, pode ter náusea, pode ter diarreia. Pacientes mais sensíveis que têm alimentação ricas em FODMAPs, que são os carboidratos fermentados, que a gente tem muito. Que é uma lista imensa de alimentos ricos em FODMAPs. Se tiver uma alimentação também rica em FODMAPs, pode ter mais diarreia. Então, pacientes que têm diarreia, a gente tem que ver como é que está a alimentação, se está comendo muito alimento rico em FODMAP. E é basicamente isso. Aí, sempre tem que ter um nutricionista ao lado, porque tem paciente que quer usar a caneta e não quer seguir com o nutricionista. Só que não tem como, porque o endocrinologista ele vai dar orientações gerais de alimentação, mas o cálculo de macronutrientes e micronutrientes, isso é uma função do nutricionista. Então, tem que ter a ingesta adequada de proteína. A gente bate muito na tecla isso com o paciente. Se você não consumir a quantidade de proteína adequada, vai ter uma perda de massa magra muito grande. Então, tem que ter pelo menos 1,6 grama por quilo de proteína por dia. E isso tem que ser fracionado. Não pode ser também tudo numa refeição só. Né? Tem que dividir pelo menos em 4 refeições por dia. E cada refeição tem que ter de 20 a 30 gramas de proteína. Sim. Além da dieta, na questão de perder massa magra, que isso é um ponto muito importante, tem paciente que diz assim, doutor, eu não quero usar porque eu não quero ficar com aquele aspecto a cara envelhecido, né? Mas como é que não fica com o aspecto envelhecido? Se você seguir o plano alimentar, se você fizer atividade física, os estudos mostram que fazer musculação no mínimo 3 vezes na semana é uma das armas que a gente tem para não perder massa magra. Porque toda vez que você vai usar a caneta, você vai perder massa magra. Isso. É impossível usar a caneta e não perder a gordura. Você não só vai perder a gordura. Aí também a gente tem que falar para o paciente que massa magra não é só músculo. A massa magra dentro dela tá a água, a massa óssea, a massa muscular. Então, para cada quantidade que a gente perdeu de peso, vai ser a proporção 75% de gordura e 25% de massa magra. Não tem como a gente não perder massa magra. E para não perder massa magra, você precisa fazer musculação. Se você está usando a caneta e não está se exercitando, não está fazendo musculação, você vai ficar flácido, seu metabolismo vai diminuir muito e você vai ficar com aquele aspecto envelhecido, porque a gordura ela é muito volumosa. Então, conforme ela vai saindo, se você não for preenchendo aquele espaço com músculo, então realmente a aparência vai ficar diferente. E os pacientes que ficam com aquela aparência consumida são pacientes que não estão fazendo as coisas certas. Certo. Se você já vê alguém que está usando a caneta e está com aquela cara que perdeu muito peso, é porque não está fazendo correto. Não está alimentando corretamente, pode estar fazendo uma dose muito alta. Sim. Na semaglutida e no Mounjaro originais que a gente compra na farmácia, é mais difícil acontecer porque essas medicações elas só são dispensadas com receita médica. Mas os pacientes que estão usando essas canetas falsificadas, às vezes eles fazem uma dose inadequada. Então, faz uma dose muito alta, não come nada, realmente vai perder muito peso. Mas não é um peso bacana que você está perdendo. Você está perdendo músculo, isso é péssimo. Você está emagrecendo, perdendo gordura, né? Você só está perdendo peso. Perdendo peso. E é diferente perder peso de perder gordura. Muitos pacientes também ficam muito fissurados na balança. Sim. Claro que a balança, ela é um guia. Mas a balança, ela não é tudo. Por quê? Quando você está em processo de emagrecimento e você está fazendo atividade física, vai tendo mudança na composição corporal.
Então, você perde 1 quilo de gordura, mas você ganhou 1 quilo de músculo. Então, na balança, não vai mudar, mas a sua composição corporal muda muito. E a velocidade do emagrecimento. Uma dúvida muito grande dos pacientes é: doutora, eu só perdi 5 quilos esse mês. Aí eu olho para o paciente e eu digo, 5 quilos em um mês é maravilhoso, porque a velocidade correta de perda de peso geralmente é de meio quilo a 1 quilo por semana. Claro que tem paciente que vai perder muito mais, porque tem pacientes que são melhores respondedores do que outros. Então, eles vão emagrecer mais se estiver fazendo tudo correto e pode perder mais do que isso por mês. Mas um mito que tem na cabeça das pessoas é que eu vou usar a caneta e eu vou perder 15 quilos em um mês. Rápido. Não. Se estiver fazendo tudo certinho, não vai. A tendência é não. Vai ser melhor não perder muito rápido. Não perder muito rápido, porque quando você perde muito rápido, você também entra na fase de platô mais rápido. Entendi. E o que é o platô? Vai chegar uma fase do emagrecimento em que nosso corpo é como se ele não permitisse que você perdesse mais peso. Então, todo mundo vai ter um platô. Aí tem como eu dizer assim, quando esse platô vai acontecer, geralmente o paciente é individual, mas em média, o paciente que está usando remédio, esse platô acontece entre 1 ano e 1 ano e meio do uso do remédio. Então, vai chegar uma fase em que os esforços vão estar máximos, mas não vai ter mais uma perda de peso. E os pacientes têm que ter consciência de que não perder mais peso, chegar no platô, não é fracasso. O remédio está funcionando. Foi bom que você chegou lá, né? Se você não tivesse começado essa jornada, nem que ia chegar lá. O remédio chegou no efeito máximo. Platô, os pacientes acham que é fracasso, mas não. Você chegou no efeito máximo da medicação. E se você perdeu muito peso, o fato de você não reganhar o que você perdeu já é um ganho muito grande. Porque a gente sempre comenta que o difícil não é emagrecer. O difícil é você manter. Manter realmente é muito difícil, porque o corpo se adapta, o corpo vai forçar você a reengordar. Então, se você está usando o remédio, chegou no platô, a gente não deve ficar triste porque chegou no platô, porque o platô ele significa que o remédio ele deu a eficiência máxima. Ele ajudou o quanto? Ele ajudou o máximo que ele conseguiu. E tem gente que responde muito bem à caneta. Por exemplo, tem pacientes que eu acompanho que já perderam 30 quilos usando a caneta numa dose não na dose máxima, numa dose intermediária. Então, perder 30 quilos para um paciente é um grande ganho. Então, quantos anos de vida ele não ganhou perdendo esse peso? E o paciente, coisas simples do dia a dia que eles falam pra gente: doutora, eu antes não conseguia amarrar meu sapato, agora eu tô conseguindo amarrar meu sapato. Quando eu me exercitava, eu sentia muita dor, aliviou dor no joelho. Então, a gente não pode se prender só ao peso. A gente tem que ver todos os benefícios que a gente consegue com a perda de peso, né? Não ficar fissurado em balança. No processo de perda de peso, vai ter semana que você não vai perder nada. Vai ter semana que você vai perder e tem semana que fica estacionado e tudo bem. E também não tem que ficar naquela noia de... Teve um aniversário, eu fui para um aniversário. Muito isso. Eu não posso comer um pouquinho do que tem lá. Gente, a vida saudável, você não vai... Um momento de interação fraternização. Fraternização, qualidade de vida. A comida, ela é culturalmente uma coisa que a gente une, né, as pessoas. Então... O primeiro pedaço do bolo, imagina. Não, eu tô tomando a canetinha, não quero. Sua mãe lhe dá o primeiro pedaço do bolo. Então, assim, tem que saber ter essas exceções. Radicalismo nunca. Restrição alimentar também não. Você vai ter que cortar algum grupo de alimento? De jeito nenhum. Porque tem gente que está usando a caneta, corta carboidrato. Isso é um tiro no pé. Porque a gente, para funcionar, precisa de carboidrato. O cérebro da gente, o que ele usa para funcionar é glicose. Então, se eu corto tudo de carboidrato, aí você vai ficar sem coragem, vai ficar fadigado, não vai conseguir malhar, porque o substrato principal para você fazer um treino de musculação adequado é você ter energia. A primeira coisa que eu faço quando eu vou pro meu treino eu adoro de manhã, eu pego um pãozinho e passo
doce de leite para ter energia para pedalar 2, 3 horas. Então, se você não consome carboidrato, não vai malhar direito. Se você não malha direito, o metabolismo não vai aumentar, você não vai conseguir otimizar a perda de peso. Vai ficar cansado, vai ficar estressado, irritado. Os pacientes ficam irritados, fadigados, sem coragem de fazer nada. Então, dietas restritivas não entram na gama, no arsenal que a gente tem para tratar a obesidade. Tem que ser uma dieta balanceada. Claro que a gente não pode fugir da dieta todos os dias. Mas... o tipo das calorias importa. Não, eu vou comer 1.500 calorias, mas eu vou comer 1.500 calorias de um pacote de Doritos. Isso, aí tá. Mas assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você sair do plano alimentar, isso é saudável. Tudo que é radical, quando os pacientes vêm para mim, eu já falo assim, ó, eu não gosto de nada radical, porque tudo que é radical demais não vai conseguir ter constância, não vai ter constância. E o segredo da perda de peso é a constância. O que vai fazer você manter o peso perdido é você ter constância. Isso. Você vai ter dia que não vai fazer a dieta direito, vai ter dia que o treino não vai ser do jeito que você queria, só que o importante é não chutar o pau da barraca. Errei hoje, amanhã eu continuo. Outra coisa, se você exagerou hoje, nada de amanhã, eu não vou comer nada. Não, exagerei hoje, amanhã a vida segue normalmente. Exato. Não precisa tentar compensar nada. Não precisa tentar compensar. É como eu sempre falo, o caminho da perda de peso é a constância. Exato. Porque às vezes a pessoa sai da dieta um dia, aí diz, eu já saí ontem, vou sair hoje de novo também. Ou então eu não vou comer nada, eu vou fazer jejum, né? Isso não é bom. Uma coisa que eu digo também para meus pacientes, que às vezes eles ficam com preguiça, vê que eu faço muito exercício, fica com preguiça de ir para academia ou fazer uma coisa, eu digo, o mais difícil é colocar a roupa, depois você coloca a roupa, duvido deixar de ir. E a gente eu falo sempre na consulta, muito paciente diz, eu não gosto de fazer atividade física, aí eu me coloco como exemplo para eles, porque se eu for falar que eu gosto de ir para academia, eu não gosto, mas a gente tem que colocar como uma das necessidades básicas, Isso. Não só para perder peso, né? Porque o exercício físico melhora a saúde mental, melhora o controle da glicose. Então, tem que ser uma obrigação do dia, uma obrigação de você com você mesmo, né? Então, não gosta. Às vezes até minha esposa diz, Dani, você tá muito estressado, vá dar sua corridinha para fazer alguma coisa. Exato. Libera hormônios do bem. Isso. Eu não gosto de ir à academia, mas quando eu vou, nunca me arrependo. Exato. Porque você volta mais feliz, né? Mais tranquilo. Então, tem que colocar a atividade física como uma das necessidades básicas da vida. Ótimo, Amanda. Muito bem. Tá sendo muito legal a conversa. Agora vamos para um momento que os telespectadores, né, as pessoas em casa gostam muito, né? Que são os mitos e verdades, né, sobre os temas. Então, vamos fazer sobre esses mitos e verdades sobre o emagrecimento saudável, as canetas anti-obesidade, sobre isso. Então, o primeiro mito aqui Amanda, as canetas emagrecedoras, elas estragam o intestino? Não. Durante o uso, você pode ter efeito colateral, porque é comum essa classe de medicamentos. Tem paciente que não vai ter efeito colateral, mas de maneira nenhuma elas vão estragar o intestino. Elas têm só benefício. É um mito, né? Então, você já explicou aqui os vários benefícios delas, quando bem indicadas e acompanhadas por um profissional ético, competente, com a formação robusta. E elas podem causar câncer de intestino ou algum tipo de câncer, Amanda? Não, elas não podem causar nenhum tipo de câncer, só que pacientes que têm um histórico familiar, histórico pessoal de câncer medular de tireoide, que é um tipo de câncer extremamente raro, isso é uma contraindicação de bula, que a gente não deve usar nesse tipo de pacientes. E nem pacientes com neoplasia endócrina múltipla, entendeu? A gente não deve usar, mas elas não causam câncer. Outro mito aqui que você também explicou bastante na nossa conversa, né? Quem começa nunca mais consegue parar? É um mito, né? Porque assim, tem paciente que vai precisar para o resto da vida, tem paciente que vai conseguir desmamar a caneta. E é o que eu sempre falo, a relação com o endocrinologista para pacientes que têm obesidade é um casamento que não vai ter separação. Então, vai ter paciente que vai usar para o resto da vida, tem pacientes que não vão usar,
Tem pacientes que a gente vai conseguir desmamar e tem pacientes que vão ficar numa dose mínima para o resto da vida. Então, os estudos já mostram que a gente tem como desmamar a caneta de forma que o paciente mantenha o peso perdido, só que isso deve ser feito junto com o seu endocrinologista. Quando você atingir um peso, não vou falar assim o peso ideal, porque às vezes as pessoas querem... Eu quero chegar a 56 quilos. Perdas, assim, irreais, mas a partir do momento que você perdeu o que foi proposto dentro de uma proposta realmente, assim, não mirabolante... Exato, uma proposta real, aí dá pra gente desmamar o remédio. Só que geralmente a gente começa a fase de desmame depois que a gente passou daquele primeiro ano, que é a fase ativa de perda de peso. Quando o peso já tá bem estável, entendeu? A gente começa a desmamar. E como é que funciona esse desmame? Geralmente a gente não abaixa a dose. A gente deixa a dose que o paciente tá e a gente começa a espaçar a dose. Sim. Que era a aplicação semanal, a gente começa a espaçar para cada 10 dias, para cada 21 dias. E os estudos mostram que os pacientes conseguem manter o peso. Os estudos que mostram isso ainda são estudos menores, a gente não pode comparar com os estudos que foram para a liberação das medicações, mas eles são bastante promissores. Então, tem como você fazer desmame do remédio, claro, sempre acompanhado pelo seu médico. Não pode ser um desmame da sua cabeça, do jeito que você quer. Então, sempre acompanhando com o médico endocrinologista. Lembrar bem, é que o médico que acompanha, que faz todo esse tratamento, o mais indicado é o médico endocrinologista. Então, não procurar outras especialidades, saúde integrativa. A gente vê muitos falsos nomes de especialidades médicas. Então, sempre procurar uma pessoa com a formação, que fez primeiro a residência de clínica médica, depois endocrinologia. É a pessoa que mais vai conhecer dos seus hormônios, do seu corpo como um todo. Então, o médico endocrinologista é a pessoa mais indicada para lhe acompanhar no tratamento crônico da obesidade. Amanda, outra também bem interessante aqui. Quanto maior a dose, melhor o emagrecimento? As canetas, elas foram feitas, os estudos foram feitos titulando dose. Claro que doses maiores, eles vão promover uma maior perda de peso, mas não necessariamente a dose para você vai ser a mesma dose da sua amiga. A titulação vai ser diferente, tudo vai depender de como você perde peso. Se você está perdendo peso com uma dose mais baixa, se você tem muito efeito colateral, a gente vai titular essa dose de uma forma mais lenta. Mas realmente, os estudos que foram feitos, as doses maiores, elas promoveram uma perda de peso mais intensa. Mas a velocidade da titulação, isso tudo vai depender do seu acompanhamento, de como você está tolerando o efeito colateral, se você está comendo adequadamente, porque também outro mito na cabeça dos pacientes é achar que usando a caneta eu tenho que ficar com a fome zero. De jeito nenhum. O remédio é para ensinar você a comer. Então, a gente fala isso também. Não é sem fome. Não é sem fome. Quem não come, não aprende a comer. Não adianta eu usar um remédio que eu não vou comer nada. E se um dia eu tiver sem um remédio, como é que vai ser essa minha relação com a comida? Então, o paciente tem que sentir fome, sim. Mas é uma fome de forma que você fique saciado com menos quantidade de comida. Mas o paciente tem que sentir fome. Entendeu? Interessante. Amanda, e quem emagrece rápido vai perder apenas gordura? Que muita gente acha que só vai perder gordura. Como a gente já tinha conversado antes, geralmente os emagrecimentos rápidos, eles não são à custa de gordura. Você está perdendo ali massa muscular, massa óssea. Então, a maior parte desses emagrecimentos rápidos são péssimos para a manutenção do peso. Não quer dizer que está indo bem, né? Pelo contrário, como você já explicou, né? Então, você deu várias explicações, acho que tirou bastantes dúvidas, né, das pessoas que querem começar a fazer o uso das canetas, ou que já estão usando e têm uma concepção errada, diferente, algum mal entendido, né? Outra pergunta interessante aqui também, Amanda. Quando você fica constipada, quer dizer que o remédio está funcionando? Pronto, isso é uma dúvida. Os pacientes acham que se não tiver o efeito colateral, o remédio não está funcionando. Isso é mito. O fato de você não ter efeito colateral não tem relação com a funcionalidade do remédio.
entendeu? Então, a constipação é um efeito colateral. Tem gente que pode ter efeito colateral e o remédio não funcionar. Sim. Tem gente que não responde ao remédio. Assim como todas as medicações que a gente tem hoje em dia, tem pacientes, que é uma pequena parcela, graças a Deus, que não respondem ao remédio. E os estudos mostram que esses pacientes não respondedores é porque eles têm menos receptores de GLP-1. Sim. Como se eles tivessem uma alteração genética, que eles têm ou menos receptor ou uma forma do receptor que não se encaixa com o remédio. Então, tem paciente que a gente usa e não responde. Não sabia. Até tive um paciente recente que ele disse, doutor, eu tomei um Mounjaro, mas não serviu de nada para mim. Aí eu fiquei imaginando, será que ele tomou errado, não estava acompanhado? Claro que sempre a gente tem que checar como é que está aplicando, se está armazenando o remédio da forma correta, só que existe sim paciente que não responde à caneta. Infelizmente existe, a gente fica muito Você vê triste. como é um tema novo, né, que nem todo mundo conhece bem, são muitas novidades, nuances que tem que ir para realmente uma pessoa que seja especialista nisso. Então, Amanda, esse foi mais um episódio do nosso podcast, né? Eu fiquei muito feliz, você explicou de forma muito clara, muito precisa, né? Eu acho que as pessoas merecem ter uma conversa dessa para você poder esclarecer, mostrar o benefício desses remédios, que muita gente também julga, só emagreceu porque estava tomando Mounjaro, e não vê toda a dificuldade que o próprio corpo luta contra. Então você mostrou aqui para nós de forma brilhante, né, muito clara, muito didática, né, e de uma linguagem muito acessível para todos. Então, parabéns. Foi um episódio, um bate-papo muito legal. Eu aprendi bastante, até para ensinar para os pacientes, para as pessoas, para os familiares, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, Amanda, e deixa uma mensagem final para os nossos espectadores. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui. Uma mensagem que eu deixo para os pacientes se você tem obesidade, sobrepeso, diabetes, não deixe de procurar um endocrinologista que tenha RQE, um médico que trabalhe com ética. Não caia nessa falácia de que soroterapia, que foi uma coisa que a gente não falou, mas está muito em alta hoje em dia. Depois a gente combina outro episódio só para soroterapia com a doutora Amanda. Procure um médico ético que segure na sua mão e que você se sinta seguro com ele, porque como eu falei, o acompanhamento vai ser para o resto da vida. Então você tem que escolher um profissional que você se identifique com ele, que você não tenha vergonha de expor suas dúvidas, de expor o que acontece realmente para que ele possa lhe ajudar da melhor forma. Então, muito obrigado mais uma vez, Amanda. E esse foi o nosso episódio de saúde do intestino. Curta, compartilhe, mande para alguém que você acha que merece escutar, que eu acho que são várias pessoas, hoje em dia está muito na moda, é um tema que se discute o tempo todo. Então, obrigado mais uma vez, Amanda, e até o próximo episódio.